Primeiro, eu encorajo fortemente que as pessoas que entendam inglês assistam a íntegra da coletiva de imprensa do Trump com o J.D. Vance e o Zelensky na Casa Branca, aquela que deu a treta. Assista. Se você fala inglês, assista. E se você não fala inglês, para de assistir o YouTube e vai estudar inglês, porque não existe mais nada de mais útil na tua vida do que você aprender inglês. Mas eu falo isso porque quem viu só o corte da treta feito pela imprensa, na Globo News, foi um corte absolutamente maldoso. Porque você não viu o que levou àquela situação. Se você parar para ver a postura do Zelensky, principalmente antagonizando o J.D. Vance e interrompendo o Trump inúmeras vezes a Casa Branca, a sua percepção vai diferente. Vai ser diferente. O Zelensky chegou ao ponto de ameaçar os americanos. Pensa num cara que entendeu errado o que ele estava fazendo ali naquele sofá. E é importante dizer, aí de novo, contexto, que o Trump, o J.D. Vance e o Marco Rubio já deram várias declarações reclamando do Zelensky, dizendo que nas reuniões a portas fechadas ele dizia uma coisa e na frente da imprensa ele dizia outra, completamente diferente. E fazia isso com que objetivo? Com o objetivo de constranger o governo americano e forçar o governo americano a ceder através da opinião pública. Ora, isso só funcionou com aquele velho demente que estava na presidência. Que, aliás, até ele já tinha reclamado do Zelensky. Mas o velho decrépito ainda dependia de manchete de jornal. E o Trump não, já disse, o Trump está cagando e andando para a imprensa. E esse é o jeito de se governar. Então você vai sentar com um cara, eu falo, é um erro de avaliação, completamente infantil e contraproducente. E eu torço para o Zelensky se reencontrar. Eu tenho horror ao Putin, eu acho o Putin absolutamente desprezível. E eu acho que o Trump também vê da mesma forma e quer a paz. Mas essa estratégia de constranger, isso responde. Muita gente que estava assistindo falou: por que o Trump, o J.D. Vance e o Zelensky estão batendo boca na frente do público com a imprensa? Por que eles não mandaram a imprensa sair? Por que eles não discutiram isso de porta fechada? Você vai ver que isso é algo que o Zelensky já vinha fazendo há muito tempo, e o Trump falou assim: não, repara, volto a dizer, assistam o vídeo inteiro. O Trump fala assim: não, chega dessa chantagem. É bom que o público americano veja. Eu não vou. O Trump está se tirando da posição da chantagem. O Biden já tinha reclamado que o Zelensky era um ingrato e que utilizava essa tática de opinião pública, de manipular a opinião pública. Já tinha declarado publicamente em 2023. Então, a gente está lidando com um cara que é absolutamente gênio de negociação. O que ele fez? Começou o governo, de forma muito inteligente, foi endurecer com a Rússia e começou, procurem as notícias, dizendo que ia ajudar a continuar ajudando financeiramente a Ucrânia. O Putin, volto a dizer, um verme, um ditador, um genocida, que eu desprezo profundamente, foi muito mais sagaz que o Zelensky, olhou a mesa de negociações de uma forma muito melhor que o Zelensky e liberou o Mark Fogel, um professor americano que estava preso na Rússia há alguns anos. Trump teve uma tremenda vitória política, teve uma enorme repercussão nos Estados Unidos, e como um gesto ligou para o Putin, que foi ameno nas conversas, e a partir daí foi criado um grupo de tarefa para a negociação da paz entre a Rússia e a Ucrânia. Algo que você imagina que todo mundo ia querer. O que faltava então? Faltava trazer o Zelensky para a mesa para negociar a paz. Eu imaginaria que o Zelensky fosse querer desesperadamente negociar a paz, se ele se preocupa com o povo ucraniano e não com os contratos multibilionários que foram desviados do dinheiro da USAID para a Ucrânia. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Mas para trazer o Zelensky, era necessário uma garantia de segurança,
para o caso do Putin voltar atrás e violar os acordos, como é tradicional que esse vagabundo faça. E aí vem a genialidade desse tal dos acordos dos minérios raros. Porque com esse acordo, os Estados Unidos iam receber uma parte que, pelo menos uma boa parte do que eles enfiaram nos esforços de guerra da Ucrânia. Mas não só receberiam o dinheiro de volta, mas eles investiriam pesado na Ucrânia. Iam gerar uma porrada de emprego na Ucrânia. O país ia se recuperar, um país que está arrasado com a guerra. Mas, acima de tudo, esse acordo ia garantir que a Ucrânia passasse a ser defendida pelos Estados Unidos. Não só os Estados Unidos iam defender mais a Ucrânia como um país distante, importante para a segurança europeia, ou sei lá o quê, mas quase que com um protetorado americano, com várias empresas e com dinheiro americano investido. E isso sim faria o Putin pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra ele de novo. Isso garantiria a segurança da Ucrânia. E todo mundo ia sair feliz. Os ucranianos, os americanos e os russos. Esse é o bom deal, esse é o bom negócio, onde todo mundo sai feliz. E antes da reunião na Casa Branca, isso estava praticamente costurado e combinado. Bastava o Zelensky mostrar um pouco de gratidão, que é o que, aliás, você faz quando o pagador de impostos americanos envia mais de 150, 180 bilhões de dólares para a sua guerra, você sorri e acena. E agradece. Só eu penso que o Zelensky chegou lá insuflado pelos globalistas, que estavam indignados com o Trump, botaram uma pilha ali de quinta série nele, dizendo, vai lá, pô, qualquer coisa a gente te garante aqui, meu irmão, se der problema, é com nós. E aí o cara foi tentar se mostrar limite pro Trump, tentar constranger o Trump a aceitar os termos dele. Você me desculpa, mas assim, eu volto a dizer, eu não precisava ter estudado negociação na Harvard Business School, que eu de fato fiz, para saber noções básicas de negociação, que o Zelensky chegou lá com zero leverage e um BATNA horroroso. Vocês pesquisem no Google, já expliquei aqui no programa o que é leverage e o que é BATNA. E o Trump, por outro lado, tinha um leverage total e BATNA absolutamente, não é Batman não, tá? BATNA, B-A-T-N-A. Better alternative to a negotiated agreement. Melhor alternativa a um acordo negociado. O que o Trump fez? Deu uma palmadinha no bumbum do Zelensky, mandou ele para o cantinho da disciplina para ele repensar o comportamento dele. E o Zelensky até tentou, tadinho, mostrar que tinha um BATNA bom, que tinha uma alternativa boa, que os europeus, então, já que o Trump não ia apoiar, os europeus iam apoiar ele. Então ele se encontrou lá com o primeiro-ministro Starmer, o Ray Charles, não sei mais quem, o que é absolutamente ridículo. Porque qualquer um sabe que a Europa não tem condições militares nem para defender de si mesma. O grau de prontidão militar do Reino Unido e da Alemanha é zero. Se amanhã alguém invadir a Alemanha, quer dizer, já tem alguém invadindo a Alemanha, que são os muçulmanos, mas se alguém invadir militarmente a Alemanha, eles não têm condições de se defender, eles são crianças, indefesas. A Meloni, da Itália, já rejeitou, já filho feio, falou, porra, eu não vou mandar soldado italiano para morrer na Ucrânia, nem jeito nenhum. E a França ainda é o único país que ainda tem alguma capacidade militar na Europa, mas ainda assim ínfima. Meu amigo, se você olha para o lado e percebe que a sua melhor opção é o exército francês, não dá bom. O que garante a segurança da Europa há quase meio século são os Estados Unidos. Aliás, há mais do que isso, desde a Primeira Guerra Mundial. E quanto tempo, né, que o Trump já não fala que a Europa precisa investir mais na sua defesa para que os americanos possam destinar mais recursos para o Pacífico? Tem pelo menos 9 anos que o Trump fala isso. Então agora os europeus cederam ao Trump, anunciaram que vão gastar mais de 800 bilhões de euros em defesa nos próximos anos. Só que, além de ser
impossível disso acontecer praticamente, que existe uma concordância imensa dentro da União Europeia, que prefere gastar dinheiro censurando a empresa e apoiando o movimento trans. Mesmo que isso aconteça, o orçamento de defesa da Europa para os próximos anos será melhor do que o que os Estados Unidos gastam em um único ano. Então, caso a Europa resolva agora, nesse momento, acompanhar minimamente o que o Trump tenta fazer desde 2017, vão demorar uma década até que eles tenham condições de se defenderem plenamente. E, de volta a dizer, qualquer analista militar sabe disso. Até na cegueira pró-Ucrânia do pessoal do Hoje do Mundo Militar, que eu gosto tanto, eles sabem disso. E o que aconteceu? Exatamente o que eu disse no meu X que aconteceria. O Zelensky botou o galho dentro, falou: desculpa, mamãe, não vou mais fazer malcriação. Só que agora ele volta para as mesas de negociações, a mesa de negociações com as calças na altura do joelho. E aí vem aquele gordo careca da Globo News, eu não sei o nome do gordo careca na Globo News, esse aí. Não sei o nome desse cara, nem vou saber. Mas o gordo careca da Globo News falou que o Trump só tá fazendo cagada. Mas o Lula disse que foi tudo muito grotesco. Porra, opinião do Lula. O cara falou que ia resolver a guerra na base de uma cervejinha. O cara que não é levado a sério em lugar nenhum do mundo. Que transformou o Brasil num anão diplomático do lado do Irã e da China, alinhado com a China decrépita. Pelo amor de Deus, gente, geopolítica é assunto sério. Eu não quero cagar a regra, não, mas o pessoal tem que saber o que tem que comentar. Mas o Trump só está causando treta, né? Ele faz muita besteira. Bom, em 40 dias de governo, o Trump conseguiu cessar fogo e devolução de boa parte dos reféns em Gaza. O Panamá arregou e botou a China para fora do canal, e agora as empresas americanas, ficou até preocupada, a BlackRock comprou os portos do canal e mais um monte de coisa no canal, ou seja, o canal saiu da mão da China e foi para os Estados Unidos. O México reduziu o fluxo de imigrantes ilegais em 98%, aceitou militares americanos e começou a quebrar os cartéis de drogas que estavam invadindo os Estados Unidos. O governo de esquerda do Canadá começou a fechar a fronteira também contra as drogas, e o Trump ainda derrubou o governo de esquerda do Trudeau, que já renunciou. A Colômbia, que tentou fazer uma gracinha do Petro, botou o galho dentro, botou o rabinho entre as pernas e aceitou os deportados, os criminosos deportados. A Venezuela, idem, inclusive com criminosos deportados de altíssimo nível. E a Rússia sentou na mesa para negociar a paz. A Ucrânia já está botando o galho dentro, aceitando o acordo dos minérios rasos, e o Zelensky vai negociar a paz. Porra, tá ruim para 40 dias? Meu Deus do céu, olhem a situação que o Joe Biden deixou o mundo. E você da Globo News, até você da Globo News tem que saber disso, gordo careca. Porque vocês assistem a CNN, vocês só se informam pela CNN. E nem a CNN consegue esconder o fato de que os americanos apoiam a forma como o Trump está lidando. Vejam aí, CNN, tirei direto da CNN. Aprovação do Trump versus aprovação do Biden, aprovação líquida. Da forma como lidava com a Ucrânia. Biden, menos 22 pontos de aprovação líquida, ou seja, a reprovação era 22 pontos maior do que a aprovação. Trump, a aprovação é maior do que em 2 pontos. Mas o Trump não vai, muita besteira, ele não vai aguentar, tá fazendo. O americano tá odiando o Trump. Vocês podem rasgar o fiofó de vocês no Estúdio I, nos outros programas da Globo News. Mas a última pesquisa do TIPP, vamos só aos institutos que acertaram o resultado das eleições americanas. Instituto de YouGov, Emerson, essas coisas nem leio mais no programa. Pesquisa do TIPP, 47% de aprovação com Trump, 43% de reprovação. 4 pontos de aprovação net. Atlas, 50% de aprovação, 48% de reprovação. Rasmussen, 51% de aprovação e 47% de reprovação. Deixa eu lembrar, não, mas 47% de reprovação. Deixa eu lembrar aqui para vocês que a aprovação do Lula é de 30%. Na casa dos 30%. A do Biden é na casa dos 30%.
E claro que o país vai ser dividido. Mas o sentimento geral é o sentimento dos 70 e poucos por cento. Bota de novo na tela, Bruno, os 70 e poucos por cento. Tá até aqui. Não tá na nossa primeira. Isso. O sentimento dos 76% que aprovaram ontem o discurso do Trump. Os adultos voltaram a comando e vão botar o mundo de volta aos trilhos. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança